Oi pessoal, sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o like se gostou, se inscreve no canal, é muito importante, ative as notificações e vamos embora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo da história da minha vida nas artes marciais, né? Atendendo a milhões de pedidos. Bom, vamos lá então, né? Bom, mas não foi milhões, mas teve bastante gente que pediu esse vídeo aí. Então vamos lá. Eu vou deixar o link na descrição da parte 1 também, tá? E sempre que tiver a série de vídeo eu vou deixar o link de todas as partes na descrição. E para poder acompanhar certinho, às vezes alguém cai de paraquedas no meio da história, né? Daí já consegue acompanhar certinho de maneira mais fácil. Bom, eu não faço roteiro pra fazer vídeo, né? É bem na tosqueira mesmo, mas eu só fiz uns tópicos aqui, tá? Pra eu não me perder. Bom, então, eu tinha parado no outro vídeo falando do judô, né? Que eu tinha entrado no judô em 96, depois de iniciar no karatê e tal, né? Sempre que eu colocar outra arte marcial aqui no meio da minha história, sempre tenho em mente que eu sempre me considerei um karateca fazendo outras coisas para melhorar de uma maneira geral, né? Eu sempre me considerei um karateca, sempre me senti um karateca. No judô, eu nunca me senti um judoca, nunca me senti, pô, sou um judoca também, né? Não, sempre me senti um karateca que fazia judô. Tanto que eu não fui muito bem, não acredito que eu fui muito bem de judô. Já tinha falado no vídeo anterior que o judô me ajudou muito na minha base até hoje e tal, né? Então vamos lá. Então, ainda em 96, que eu já tinha entrado no judô, eu já falei que eu era de lá de Tatuí e fazia karatê, era de karatê de contato, mas era de um estilo bem underground, assim, né? Então, nós não tínhamos muito contato, tínhamos contato apenas com campeonatos regionais, aqueles campeonatinhos lá, que era aberto a todas as artes marciais, era bem sem organização, sem federação nenhuma, né? E daí, em 96, nós tivemos o primeiro contato com uma grande organização, que na época era a Kyokushin, na época, que hoje é a que se tornou representante da Shin-Kyokushin aqui no Brasil, né? Mas lá em 96, né, era a Kyokushin, foi o primeiro campeonato grande mesmo, né? E foi lá em Sertãozinho, que é da região de Ribeirão Preto, foi um campeonato brasileiro, nós fomos convidados, fomos lá, e daí não sei lembro que confusão que deu lá com o meu professor, acabou brigando lá, discutindo e acabou saindo, enfim, acabou indo embora. Eu cheguei a lutar, né? Eu era faixa verde, eu acho, né? Mas nem todo mundo lutou, porque o meu professor achou que um foi garfado lá e dele brigou lá e voltou embora, tal, né? Enfim. Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi que depois eu entro nesse mérito, tá? O meu professor, ele iria lutar no dia, né? E estava inscrito para lutar, e ele não era acostumado a lutar, e ele dava a entender para todos os alunos, e nesse vídeo vamos focar um pouco nesse ponto, tá? Ele dava a entender aos alunos que ele era um cara superior, né? Um super mestre, e o aluno sempre acredita naquilo, né? O aluno por padrão, o aluno geralmente ele já tem o professor como um cara assim que é um cara que vai ganhar de todo mundo e tal, né? Porque o que ele vive na academia, às vezes o professor luta com eles, o professor conhece muito bem o aluno, o jeito que cada aluno luta, consegue ganhar do aluno, mas não significa que o professor não tenha falhas, que o professor não vá vencer todos os campeonatos, né? Então o professor ele tem que tomar cuidado para não deixar o aluno acreditar que ele é um super-herói, né? Que ele é um super-homem na luta, né? Na luta tem que deixar bem claro que você pode ganhar ou perder, né? E esse professor nunca deixou muito claro isso, né? Ele, pelo que a gente via, falou, não, esse cara aí, se ele der um soco, ele mata qualquer um, né? E ele tinha um soco forte, realmente. Mas daí, enfim, eu sei que daí todos os alunos ansiosos para ver ele lutar, porque eu nunca tinha visto ele lutar, ele daí arrumou uma confusão lá e retirou todo mundo do campeonato, né? E, enfim, daí voltamos, foi o primeiro contato com uma grande organização que tivemos. Voltando, né, e tal, continuando treinando e tal, e participando dos eventos pequenos lá, e eu treinando judô também, participando de eventos de judô também, todos pequenos. Judô é muito bem estruturado, né? Tipo, pra você ir num Brasil, como é uma organização só, torna-se mais fácil isso, né? Então, pra você ir num campeonato brasileiro de judô,
Cara, é muito difícil, sim. Você tem que ser elite já, porque você vai no Campeonato Brasileiro, você tem que ser campeão paulista. E acho que é campeão paulista, daí você vai disputar o brasileiro, né? Tipo, daí, ou seja, um por estado só. É muito difícil, né? Então, pra disputar um paulista é difícil, você tem que ser campeão regional. O judô tem uma estrutura muito legal, sabe? Muito difícil também de chegar lá. Por isso que vai pra Olimpíada de judô, assim, é um nível muito alto. Mas então, daí eu disputei alguns campeonatos de judô pequenos, né? Cheguei a disputar os maiores que eu disputei, foram jogos regionais, né? Não venci no judô, é dividido por peso, mas não por faixa. Então faixa branca luta com faixa preta experiente. E enfim, é bem difícil. Mas eu ganhei algumas competições de judô, tá? Mas nenhuma de muita expressão. E daí nós estamos em 97, lá eu treinando karatê ali sempre, me dedicando muito ao karatê, né? Sempre o karatê, meu foco sempre no karatê, fazendo judô também, mas meu foco sempre no karatê. Chegou em 98, um ano bem importante lá pra gente. Nós voltamos àquela organização que nós tínhamos saído aquela vez em 96, que eu acabei de explicar, que era Kibokushin, e fomos no evento em São Paulo. Era um evento, um campeonato paulista da Kibokushin, no Pacaembu, um campeonato paulista muito bom, muito estruturado. Era o ringue do Paulo Zorello, era um negócio muito top, sabe? Sempre fizeram campeonatos muito bons. E voltamos a ser convidados, né? E fomos lá. E daí é aí que eu digo, essa foi a primeira grande decepção em termos de luta com o meu ex-professor. Por quê? Em termos de luta. Porque o meu professor falava, ele dizia que nos dava a entender que, como eu já falei, que ele podia ganhar de qualquer um e tal, né? Enfim, né? E isso aí não é muito legal, né? Nós fomos nesse campeonato, e era um campeonato era um campeonato sem categorias, né? Então todos estavam na mesma categoria. Acho que era dividido tinha 2 categorias de peso, se não me engano, tá? Se não me engano, eram 3 categorias. Até 70, 80 e cima de 80, é isso. Eu sei que eu lutei até 70, depois tinha até 80 e acima de 80. Só que sem faixa, né? Fomos em 5, todos na mesma categoria. Foi o Daniel Martino, foram outros. Foi o meu ex-professor também, né? E daí numa das outras, o meu professor lutando com o Chico aqui da região, aqui, o Francisco Chagas, muito bom, né? Ele foi a primeira grande decepção. Por quê? Não foi nem porque o meu professor perdeu, porque ele desistiu. E ele sempre pregava pra gente que se você perder um braço, você tem outro braço, se você perder os 2 braços, você tem a perna, ou seja, você jamais desistir, né? Eu sempre levei isso comigo, né? E daí acho que ele foi dar um Shiro Mawashi e o adversário da Francisco Chagas defendeu, entrou com um low na coxa, e ele caiu no chão e tal, né? E enfim, desistiu. Daí meio que decepcionou a gente e tal, né? Mas enfim, isso acontece, né? A decepção foi por a gente acreditar, o professor fazer a gente acreditar que ele não era acostumado a competir, tá? E fazer a gente acreditar que se ele competisse, ele ganhava de qualquer um, tá? E não ia ser igual ele fazia com a gente na academia, né? Ia bater em todo mundo, e não é assim, né? E enfim. Daí voltamos, né? Voltamos, todo mundo. Nós lutamos esse campeonato. Até uma curiosidade, nós lutamos esse campeonato no sábado. No domingo tinha outro campeonato. Nós fomos, eu não lutei que eu tava bancando do dia anterior, né? E tal, mas nós fomos nesse segundo campeonato, né? Não lembro se teve gente que lutou nos 2, acho que não até. Mas teve alunos também nesse segundo campeonato, que foi um campeonato bem pequeno, daí um regional ali da região, né? E aqueles campeonatinhos pequenos. Enfim, daí aconteceu, deixa eu ver como tá o tempo aqui, dá pra falar mais um pouquinho. Daí aconteceu que foi o ano de... Foi um ano de 99, se não me engano. O ano de 99, se não me engano, tá? Acho que foi 99 mesmo. O meu ex-professor, ele sofre um acidente grave. E eu não vou entrar em detalhes do acidente, tá? Porque é uma coisa meio... É uma polêmica aí que eu não vou querer entrar agora. Mas enfim, ele foi atropelado por um caminhão e fraturou o fêmur e tal, né? Quase morreu, foi uma coisa terrível, né? E daí o que aconteceu?
Bom, voltando, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá, no tempo. Até antes desse acidente, ele tinha saído pra... Ele tinha saído pra ir pra um... É que eu pauso porque eu tenho coisa que eu não sei se eu devo falar, entendeu, pessoal? Tem... Ele... Bom, vou falar bem rapidinho, tá? E um pouquinho antes disso acontecer, alguns meses antes, ele tinha deixado a academia na mão de um dos alunos, havia dado a faixa preta para esse aluno. Ele era faixa, no nosso estilo naquela época tinha faixa roxa e tal, eu era faixa roxa também, tinha 3 faixas roxas, eu, o Daniel Martino e esse outro aluno, o Adriano. Daí ele deu a faixa preta para esse Adriano para ele tomar conta, porque o pai dele também já ajudava a administrar a academia e tal, né? E daí esse Adriano ficou tomando conta da academia, ficou como professor da academia, né? Embora fôssemos todos no mesmo, assim, na mesma graduação. Daí, mas ele pegou a preta dele e ficou mais acima, né? O professor deixou ele tomando conta, ótimo. E foi fazer uns corre dele em outra cidade, que eu não sei bem direito o que é, também não quero saber. E, enfim, eu sei que nessas indas e vindas dele pra cidade e voltar e tal, né? Daí um certo dia, e isso já foi em meados de 99, se não me engano, ele sofre um acidente, agora sim, ele sofre um acidente grave, em que ele foi atropelado por um caminhão numa pista, né? Não vou entrar em circunstâncias de como aconteceu, porque houve algumas controvérsias aí, né? Mas, enfim, ele sofre um acidente, isso vai ser importante para o restante da história, tá? Por isso que eu tô contando isso. Ele sofre um acidente grave, em que ele quase morreu, quebrou o fêmur de uma maneira absurda. Acho que ele só não morreu mesmo porque tinha um bom preparo físico e tal, né? E acho que isso deve ter ajudado bastante. E se fosse uma pessoa comum, talvez tivesse morrido. E... Enfim, ficou hospitalizado, ficou de cama, foi pra UTI, ficou na UTI. Foi um negócio muito grave mesmo, assim, né? E, enfim... Daí esse aluno que tinha assumido a academia, né, junto com o pai dele, daí se firmou mais mesmo, né, porque ali tava o meu ex-professor tava realmente muito debilitado, né, e não conseguia mais tocar a academia. E daí, por causa dessa fratura, eu vou passar um pouquinho hoje do tempo mínimo, tá? Por causa dessa fratura, que ele ficou bastante debilitado, a academia começou a ser tocada, né? Por esse aluno, até por não tinha outro jeito, né? E eu, como um dos alunos mais graduados dele, que estavam treinando na época, passei a visitá-lo. Eu ia visitá-lo bastante na academia, na casa dele, né? Ia visitá-lo bastante, fiquei bastante próximo, assim, o laço de amizade fortaleceu bastante, né, por conta disso, né? Enfim, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? Então vamos falar no laço de amizade que fortaleceu bastante nessa época. E isso aí, e por que eu tô contando isso? Porque isso vai ser muito importante para a continuação da terceira parte, tá ok, pessoal? Então até a terceira parte.